O acidente aéreo que desafiou a lógica e teve um único sobrevivente, inexplicável. A decolagem amaldiçoada. Um voo de rotina transforma-se em pesadelo. Pense na tranquilidade de um voo internacional. Uma aeronave imponente, centenas de vidas a bordo, a promessa de um destino distante, era para ser apenas mais um dia normal para o voo às 171 da Air India, partindo de Ahmedabad rumo a Londres, com 242 almas. 230 passageiros e 12 tripulantes. Mas o que aconteceu a seguir desafia a lógica, a engenharia e até mesmo a probabilidade. Prepare-se, porque esta é a história de uma tragédia aérea que deixou uma única pergunta gritando: como alguém pode sobreviver a isso? Era um dia comum, céu limpo, visibilidade perfeita para voar. O Boeing 787 Dreamliner, um gigante da tecnologia, decolou suavemente da pista 23 do aeroporto de Ahmedabad. A rotina perfeita, mas apenas 30 segundos após alçar voo a uma altitude de aproximadamente 191 metros, o impensável começou a acontecer. Sem qualquer aviso, a aeronave iniciou uma queda vertiginosa e incontrolável. O que seria uma ascensão esperada tornou-se uma descida desesperadora. Em uma fração de tempo que mal podemos imaginar, S-13H42, um chamado de emergência cortou o silêncio do controle de tráfego aéreo. Mayday. Mayday foi a última vez que a voz da tripulação foi ouvida. Nos 2 minutos seguintes, a aeronave simplesmente desapareceu dos radares e sistemas de rastreamento. Imagine o pânico na torre. O desespero de saber que um gigante metálico com centenas de vidas havia sumido no ar em questão de instantes. A agonia de não ter respostas, apenas a certeza de um desastre iminente. É algo que transcende a compreensão. As 13844, a tragédia se concretizou. O avião despencou em Menagar, uma área residencial densamente habitada. Nos arredores do aeroporto, a aeronave atingiu um edifício no campus da Faculdade de Medicina BJ, onde estudantes estavam dentro. O impacto foi cataclísmico. Uma explosão massiva que chacoalhou a terra, seguida por densas colunas de fumaça preta que se ergueram sobre o local, pintando o céu com o luto da catástrofe. O cenário era de destruição total, um inferno na Terra, e a esperança parecia ter se dissipado com a fumaça. O enigma do sobrevivente. Uma teoria que desafia a física diante de tanta devastação. Surge um fato que desafia qualquer lógica e nos leva ao centro do nosso mistério. Um único sobrevivente. Sim, você ouviu bem. Em meio ao caos, aos escombros e ao inferno de fogo e fumaça, um homem caminhou para fora dos destroços Pretcomen Illiso. Seu nome? Vishu. Como isso é possível? Vishu estava sentado na poltrona 11A, na primeira fileira da classe econômica, incrivelmente próximo a uma saída de emergência do Boeing 787. Ele relatou ter ouvido um barulho alto apenas 30 segundos após a decolagem, menos um estrondo que pode ter sido a chave para sua milagrosa sobrevivência. Mas não foi só isso. Segundo relatos, enquanto o avião despencava sobre uma área residencial, Vishu conseguiu abrir a porta de emergência, que supostamente já estaria danificada pelo impacto inicial. Contrariando a intuição, ele não saltou de uma altura absurda. O avião estava a apenas 191 metros do solo quando começou a perder o controle. Essa baixa altitude pode ter sido o fator crucial que permitiu a Vishu se mover para fora dos destroços, caminhando e não saltando. É uma teoria que, embora ainda perigosa e quase inimaginável, oferece um vislumbre de possibilidade física para um evento tão extraordinário. Agora, vamos mergulhar nos possíveis cenários que explicam a queda súbita e o mistério do barulho. O som que Vishu ouviu 30 segundos após a decolagem pode ter sido uma falha nos motores, mas o que intriga os investigadores é a ausência de fumaça visível, geralmente um sinal claro de problemas no motor. Essa ausência levanta uma hipótese assustadora. E se ambos os motores tivessem perdido o empuxo ao mesmo tempo, uma falha simultânea de 2 motores pode ser causada por problemas mecânicos complexos, ou, mais grave ainda,
por uma falha catastrófica no sistema de combustível. Perder o impulso de ambos os motores logo após a decolagem em baixa altitude tornaria a aeronave ingovernável, incapaz de ganhar sustentação ou mesmo de manter o controle. É o pior cenário possível para qualquer piloto transformando o avião em um projétil sem direção, em queda livre. Outra linha de investigação séria aponta para uma possível falha mecânica nos comandos de voo, especificamente nos flaps. Os flaps são como as auxiliares, que se estendem durante a decolagem para gerar mais sustentação e permitir que o avião ganhe altura com segurança. No Boeing 787, eles são estendidos para uma configuração específica, geralmente flaps 5 ou mais, dependendo do peso da aeronave e das condições da pista. Só depois de ganhar altitude e velocidade é que são gradualmente recolhidos. Mas no caso do voo AI-171, há fortes indícios de que os flaps estavam totalmente retraídos ou nem sequer foram estendidos durante a decolagem. Decolar nessa condição é extremamente perigoso, reduz drasticamente a sustentação em baixa velocidade e altitude, comprometendo a capacidade de subida e aumentando exponencialmente o risco de um stall, ou seja, a perda total de controle aerodinâmico. Um erro fatal que transformaria um voo seguro em um mergulho sem retorno. E para complicar ainda mais o quebra-cabeça, há um cenário que assombra a aviação: a colisão com aves. Recentemente, um incidente com uma companhia aérea sul-coreana trouxe isso à tona. Um voo recebeu permissão para pousar, foi alertado sobre aves, fez um desvio e, ao tentar uma arremetida, teve o trem de pouso comprometido. A aeronave foi forçada a um pouso de barriga, atingindo estruturas e explodindo em chamas. Apesar de a seção traseira ter permanecido intacta, é um lembrete vívido do perigo que a avifauna representa. Poderia um impacto com aves ter desencadeado a sequência de falhas no voo AI-171. Embora não haja confirmação, a investigação não pode descartar nenhuma possibilidade. A aviação moderna, com toda a sua tecnologia, ainda enfrenta desafios que vêm da própria natureza, tornando cada voo uma intrincada dança entre controle humano e forças imprevisíveis. Alerta da aviação? Coincidência ou tendência preocupante? Diante de tantos mistérios e de uma história de sobrevivência que parece tirada de um roteiro de cinema, a pergunta que nos fica é: o que está realmente acontecendo com a aviação moderna? Temos presenciado um número alarmante de acidentes aéreos nos últimos meses. Alguns deles, inclusive, já analisamos em detalhes aqui no canal. Será que é apenas uma coincidência infeliz? Ou estamos diante de uma tendência preocupante que desafia a segurança que tanto prezamos nos céus? Essa é uma questão que não pode ser varrida para debaixo do tapete. É fundamental investigar a fundo se há fatores sistêmicos em jogo, desde a manutenção das aeronaves até os protocolos de segurança. É preciso que a indústria aeronáutica, as autoridades e nós como público nos perguntemos: estamos fazendo o suficiente para garantir que cada voo seja tão seguro quanto prometemos? Deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre essa onda de acidentes? Será falha humana, falha mecânica ou algo mais profundo? Sua perspectiva é crucial para enriquecer essa discussão. E se você se interessa por análises aprofundadas de engenharia moderna, tecnologia e como o mundo funciona, então você está no lugar certo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Mergulhamos em todo tipo de mistério, desvendando a ciência por trás dos grandes acontecimentos. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.